no dia 15 ou 16 de novembro, eu fiz uma live, mas foi no Facebook, que eu lançando o livro que eu escrevi. Eu não escrevi, eu transcrevi o livro que a minha mãe escreveu, né? Minha mãe ela já desencarnou fazem 16 anos, mais ou menos. E eu fiz em homenagem a ela. Ela tinha um caderno de pensamentos. Aí eu passei pro computador, né? Digitei e eu lancei o livro em homenagem a ela. Tá? E essa tá lá também. E eu tenho. Se eu sou espírita? Sim, sou espírita. Na verdade, o espiritismo pra mim, ele é mais um normal do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque eu cresci no catolicismo, mas o espiritismo, ele sempre foi muito presente na minha vida. Não é que eu vejo, que eu ouço, não tem nada a ver. A, a essência da doutrina espírita foi implantada na minha família sempre. Você passa muita paz na sua fala. Ai, que bom, gente, que bom. Então, a espiritualidade, a doutrina espírita, ela sempre foi muito presente na nossa vida. Quais são os princípios? É a honestidade, a irmandade, o amor, a caridade, ajudar as pessoas, não passar ninguém para trás. Sabe, esses princípios morais do espiritismo, do kardecismo, sempre esteve na minha vida, né? Então, e o espiritismo vai muito além de tu ouvir, de tu ver, de tu falar com o espírito, de comunicação, de tudo isso. Ele vai muito além. Eu não vejo como religião. Vejo como normal. É normal. Porque uma filosofia, é filosófico, religioso e científico. Tudo ao mesmo tempo. Mas eu sou católica. Sim, querida. Eu fui batizada, fiz crisma, primeira comunhão. Então, Sandra e pessoal, é assim, eu sempre li muito sobre, né? E sempre foi muito presente na minha vida. Quando a minha mãe desencarnou, eu estava lendo um livro, Ninguém é de Ninguém, acho que é da Zíbia Gasparetto. E eu tava no hospital, foi uma amiga dela, que também é espírita, e me passou esse livro, e eu ficava lá com a mãe viajando na maionese, que aqueles remédios deixam a pessoa tudo meio banza da cabeça, né? E eu comecei a ler esse livro e tive um entendimento bem bom. Eu fui no centro, a palestra é linda. Verdade, as palestras são sempre, invariavelmente. Pode ter 200 pessoas na plateia, ali na palestra. Aquela palestra que a pessoa vai indicar ali, que a pessoa vai explanar, vai servir de algum modo para cada uma dessas 200 pessoas. É justamente o que aquelas pessoas precisam escutar naquele momento. E quando a gente está nessas palestras, não é só a gente que está assistindo. O plano espiritual também está presente naquela palestra ali. É muito interessante. Eu vou ao Centro Espírita toda terça-feira. Eu trabalho na mesa, nos trabalhos mediúnicos. E a gente precisa ter consciência das coisas, né? Consciência do nosso livre-arbítrio, a consciência de tudo que a gente passa é porque tem que passar. São provas e expiações, são coisas que já foram combinadas, que tu ia passar antes de tu reencarnar, já foi combinada aquela existência, as tuas provas que tu passa, às vezes uma doença, às vezes uma perda, ou um ganho, né? Não é só o que a gente perde, também o que a gente ganha, e o que a gente faz com isso que a gente ganha, isso tudo já é combinado antes da gente vir, entendeu? E até esse desencarne que tá tendo de um monte de gente por causa dessa doença aí, já foram todos combinados. Quem veio já veio sabendo que iria com esse desencarne coletivo, iria desencarnar nesse momento na Terra, entendeu? Então, assim, a mesma pessoa não acredita, as crenças que as pessoas criam são crenças terrenas, né?
São crenças nossas aqui, materiais. É a mesma coisa assim, ó. Deus vai castigar. Gente, Deus não castiga ninguém, gente. Ninguém vai pro inferno, para com isso. O capeta nem existe. Cada um vai pro seu inferno, né? Que a gente pode se enganar a vida toda, mas a consciência da gente, ninguém engana, né? Então, quando tu desencarna e tu tem uma consciência ruim, tu tem uma consciência apegada, uma consciência de orgulho, de coisas que te prendem ruins, esse é o teu inferno. Esse é o teu inferno. Se tudo é criação de Deus, por que Deus ia criar uma coisa tão ruim quanto um inferno? Ele é justo. E cada um tem o seu inferno. Cada um tem o seu de acordo com a sua consciência do que viveu na Terra, do que pregou na Terra, do que se passou perna em alguém, se prejudicou alguém, se for... Por exemplo, tu mata uma pessoa, ninguém nunca fica sabendo e passa e deu e ninguém soube. Quando tu desencarnar, tua consciência sabe daquele crime que tu cometeu. E aí? Quem que vai te defender? Eu também não acredito no inferno. Eu acredito nesse umbral, né? Misericórdia de Deus. Exatamente, Sandra. Quando a gente presta atenção. Presta atenção. Alguém faz alguma coisa pra ti. Aí tu fala assim, ó. Eu só peço a justiça de Deus. Quando acontece isso, a gente não deve pedir justiça. A gente deve pedir misericórdia, porque quando a gente pede justiça, Deus é tão justo que Ele coloca todas as justiças no lugar. E às vezes a gente deve mais do que aquele que nos ofendeu. Então o que a gente pede? A gente não pede justiça. A gente pede misericórdia para a pessoa que nos ofendeu e para nós também. É tipo isso. É mais ou menos assim que a banda toca. Eu acredito que a pessoa pode ficar em algum lugar por um tempo. É que depende do nosso entendimento das coisas, né, Sandra? Por exemplo, assim, ó. A gente não precisa das nossas... de casa, de carro, de celular, de luz, de boneco, de cachorro. A gente não precisa de nada depois que a gente desencarna. A gente não precisa de nada. Essas coisas, elas são úteis enquanto a gente está vestindo esse corpício aqui. E tem pessoas que se apegam à casa porque teve muito trabalho para conquistar aquela casa, ou porque comprou o carro, ficou 5 anos pagando o carro, é apaixonado pelo carro, ou o marido ou a esposa, que a pessoa se apega de um jeito que a pessoa não consegue se soltar. Mas que ela vai ter acesso a um lugar bom. Depende do que a pessoa faz enquanto está encarnada. Porque assim, como é que vai acontecer? Por exemplo, eu desencarno agora. Aí eu vou pensar assim, ai meu Deus, as minhas coisas, as minhas roupas, a minha casa tão acolhedora que eu amo tanto, meus filhos, meu marido, meu Deus do céu, e agora como é que vai ser? Normal, né, gente? Normal. Se a pessoa já tem algum entendimento, se a pessoa já tem um certo entendimento, não vou dizer que ela não vai sofrer ou demorar para aceitar a condição e ser resgatada, entendeu? E ir para onde tem que ir, continuar na sua evolução espiritual, voltar para o plano espiritual, para se curar e trabalhar e daqui a pouco voltar para a Terra, sabe? Que não é instantâneo, lógico, não. Existe um tempo de preparação entre uma encarnação e outra. Mas quando a pessoa tem zero de consciência disso, ela fica vagando. Ela fica dentro da casa, ela fica lá no trabalho dela, ela fica, sabe?
fica travando a vida de todo mundo que está em volta, porque aquilo ali é uma energia que não condiz com o ambiente mais, né? Ela não condiz mais com esse plano aqui. Ela tá num plano vibratório diferente. Então, assim, ó, quando a pessoa tem essa consciência, quando a gente vai mais 10 e 20. Quando a gente vai com tristeza, vai com saudade, vai, mas a gente não é colado nas coisas aqui, entendeu? Então esse pingo de consciência a gente precisa ter. Eu tava dizendo até esses dias lá no Centro Espírita, eu tava conversando com as minhas colegas, que eu vejo muito canal sobrenatural, né? Vejo investigações, eu gosto muito, assisto muito Rodox. Assim que tiver lá na outra plataforma, eu deixo o link do canal dele para vocês olhar. Ele vai fazer as investigações nos lugares assombrados, vamos dizer assim. E ele tem a mentora dele, e essa mentora, Sara Basto, ela faz uma limpeza no lugar ali, ela resgata aquelas almas. E eu tava conversando com as gurias lá no grupo, que assim, ó, se vocês perceberem, tudo que é lugar que é assombrado são locais com 100 anos, com 150 anos, com 200 anos, vamos dizer assim, que são espíritos centenários que estão ali, parados no tempo ali. O que acontece? Isso não existia. O espiritismo era coisa do capeta antes. As pessoas achavam que era só com a religião, vamos dizer, católica ou evangélica. Eu não sei, eu não conheço, eu falo pela católica, tá, gente? Que a gente vai pro céu ou a gente vai pro inferno. Não tem esse livre-arbítrio e tudo ser consequências das nossas ações aqui, entendeu? Então a gente vê muito irmão, muito espírito perdido, porque não tem essa consciência de que até mesmo os escravos até são mais espiritualistas, né? Por causa da Umbanda, que veio de uma raiz mais africana. Eu posso estar falando besteira, me corrija se eu estiver errada, por favor. Mas por que tem tanto espírito centenário perdido na poeira? Nessas fazendas e locais onde tinham escravos, onde as pessoas sofriam muito. Essas pessoas, geralmente os escravos que sofriam muito, eles ficam presos pelo rancor, pelo ódio, pela mágoa aqui na crosta terrestre. Por que isso? Porque não se tinha consciência que a gente pode desapegar disso tudo, pode desapegar da mágoa, da tristeza, do orgulho, da matéria. Oi, Anderson. Tudo bom? Bem-vindo. Que eles não tinham essa consciência. Então, daquele tempo pra cá, até eles terem essa consciência e aceitarem esse tipo de ajuda, de auxílio, para poder ser resgatado e continuar a sua estrada no plano espiritual, é uma trabalheira. Eu só me apego ao meu violão. Mas deixa eu te contar mas é muito interessante, sou espiritualista. Que bom, que bom. Tu sabe que o meu filho, ele toca violão e toca guitarra, né? E o violão que eu tenho aqui em casa é o violão que era da minha mãe. Que eu herdei o violão, né? E ficou anos aqui em casa paradinho, guardadinho ali. Daí um belo dia meu filho resolveu começar a tocar violão. O papo é sobre algo mais espiritual. Sim, Marbriel. Sim, a gente está falando de apego à matéria. Que é muito difícil a gente desapegar da matéria e entender que a gente precisa da matéria enquanto a gente está encarnado. Depois a gente não precisa mais. Daí tem pessoas que ficam vagando aqui por causa da casa que demorou para comprar, por causa do carro que demorou para comprar, por causa da namorada, do marido, da esposa que demorou para conquistar, ama demais, quer demais e acaba ficando aqui. Eu entendo, gosto muito sobre o assunto. Que bom! Vamos trocar. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Se apego às situações, exatamente, é o que a gente estava falando agora mesmo, em matérias. Que às vezes a pessoa se apega, por exemplo, tem espíritos centenários, que eu estava falando agora mesmo.
espíritos centenários, vamos dizer, ou de 200 anos. Centenários que eu falo não é só com 100, é com 100, com 200, com 300 anos. Por exemplo, da época da escravidão. Vamos dizer que é uma pessoa que sofreu muito, que foi escravo, ou que tinha ordem de bater, de amordaçar, de fazer... Isso aí cria uma atmosfera de ódio, de rancor, de tristeza. E isso aí, Cacila, vim apenas deixar um cheiro. Vivo praticamente só no mundo. Filhos estão por aí. Isso aí. E o que acontece? Depois que eles desencarnam lá atrás, como é que eles vão ter essa consciência de se desprender dessa atmosfera de ódio, de tristeza, de dor, de revolta, sabe? Fica naquele looping infinito. Até porque antigamente, há muitos anos atrás, a única coisa aceita no mundo era a Bíblia Sagrada, era a Igreja Católica, de acordo com o que a Igreja Católica nos revela. O resto é coisa do demônio. É ou não é? Sinto uma energia como se você tivesse algumas respostas que procuro. Vai saber. Pergunta aí, vamos ver. De repente, né? De repente não é que eu tenho as respostas. De repente é a forma como a gente vê as coisas, que é tão... A gente está tão procurando aquela resposta ali que está bem pertinho, e daqui a pouco uma ótica de outra pessoa te dando aquele cliquezinho assim, daqui a pouco tu consegue ver alguma coisa diferente do que tu tá habituado a ver. Isso é muito chato sobre a religião. Não sabemos o total da verdade. Mas tu sabe, Marbriel, assim, ó, não é que nós não sabemos a verdade. É que eu acho que para a evolução da galera da Terra aqui, eu acho que alguns ensinamentos são básicos. Esses dias eu escutei alguma coisa sobre, e eu acho que faz sentido, tá? Por exemplo, cada religião é como uma peça de quebra-cabeça que precisa ser montada, minha opinião apenas. Claro, lógico, todas elas têm o seu lado bom, mas cada uma quer puxar o assado. Todas elas têm o seu lado bom e o seu lado daqui a pouco não tão bom. Não sei porque eu não conheço todas. A verdade total ninguém tem, realmente. Mas eu acho, quando a gente entender que a gente, primeiro, que a gente não precisa de fronteira. Segundo, tudo é ponto de vista. Acho que só vem o mundo e o mundo espiritual de maneiras diferentes. Realmente. Mas o que acontece, Marbriel? Qual é a ideia principal? É o mandamento principal. Amar a Deus sobre todas as coisas. Certo? Tá aí, deu. Daí tu seguindo os ensinamentos de Deus, é amar, é respeitar, é não cobiçar, não roubar, não matar. Tu seguindo essa linha aí, tá de boa? É ou não é? O que a Bíblia nos ensina? O amor, a resiliência, a caridade, o ajudar, o se doar sem pedir nada em troca, o amor incondicional, tudo isso. Bom dia, estou em Ponta Grossa, Paraná. Que bom ouvir uma cristã. Obrigado, querido. Somos todos. Por algo estão ligados. Só que cada um puxa o seu... a brasa pro seu assado. Se todo mundo puxar o assado por um lado só, vai estar tudo certo. Por exemplo, assim, ó, que nem lá naquele... lá pra cima, lá, que eles ficam brigando porque Maomé, porque fulano, porque o ciclano, porque a terra de não sei o que. Cara... Há muitas moradas na casa do meu pai. Todos são filhos de Deus, todos seguem a Deus, mas cada um tem sua interpretação da palavra de Deus e acha que que eles são os escolhidos. Cara, ninguém é escolhido de porcaria nenhuma. Vocês sabiam que a Terra está abaixo do umbral?
Eu não me apego às doutrinas, regras, porque é muita coisa. Foi o homem que criou, verdade. Amar o Criador, eu vejo assim, concordo. Vocês sabiam que no... Como é que... Olha só, nós estamos na Terra, na crosta terrestre. Aí acima da crosta terrestre, o inferno não é pra baixo, tá, gente? Existe o umbral, uma camada acima da Terra, e acima do umbral existe o plano espiritual. Aí vocês têm medo de ir pro inferno. Gente, o inferno é aqui. Nós estamos abaixo do umbral. O inferno é do lado do paraíso, o terceiro céu. Eu não. São divididos, são camadas e camadas densas e densas e densas. Então, por isso que a gente precisa passar pelo próprio umbral da gente quando a gente desencarna. Gente, quando a gente desencarna, a gente precisa estar pronto, a gente precisa estar consciente do que vai acontecer. Bom dia, Viviane. Impedindo a passagem para ambos. Exatamente. Tudo é causa e consequência. E merecimento, e por aí vai, né, Marbriel? É tipo isso? Quando a gente aprender a viver, quando a gente aprender a dividir, não tenho medo do inferno porque não sei como é, mas se for como a gente conhece aqui, esse pássaro está preso ou está solto? É o que eu tava dizendo aqui, ó. Cada um tem o seu inferno, né? Cada um... O inferno da gente é a própria consciência. Como é que tá a tua consciência? Como é que tá a tua consciência espiritual? Ela tá numa boa? Ela tem o desapego? Ela tem a caridade? Ela tem o amor? O amor não é amor de paixão. É o amor incondicional. A vida, o universo, as pessoas. Tu consegue... por exemplo, conversar com uma pessoa que vem te pedir uma moeda, por exemplo, na rua, uma pessoa que visivelmente está passando necessidade. Tu consegue olhar para ela como um irmão, que pode ter sido teu irmão, teu pai, tua irmã, tua mãe, numa outra vida. Tu consegue olhar para essa pessoa como um irmão, com amor de irmão, com amor de irmão mesmo, entender que aquela pessoa está passando fome e abrir mão, vamos dizer assim, de R$2 para ela comprar um pão, que não consegue passar muito disso, não consegue comprar grandes coisas com 2 pila, para saciar essa fome dessa pessoa, independente se ela vai comprar mesmo pão ou se ela vai comprar uma barrigudinha para tomar uma cachaça, não interessa. Tu consegue fazer isso? Tu consegue entender que a gente vai muito além do que a gente acha que faz? Aí é que tá. Quando a gente desencarna, a gente fica naquela função assim, ó. Ai, minha casa, ai, meu carro, ai, meu marido, meus filhos e tal. A gente vibra noutra vibe, noutra faixa, não pertence mais. Então a gente tem só que ter essa consciência que quando terminar a carne, a gente tem que, ó, é por aí. Ah, e outra coisa que a gente tem que estar sempre se cuidando muito. Olha, depois que faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tô lá no Centro Espírita trabalhando todas as semanas. Claro que teve esse afastamento por causa desse isolamento social que teve. Mas assim, ó, tu passa por uma pessoa na rua, a pessoa tá vestida daquele jeito, que tu pensa assim, Jesus Cristo, essa pessoa não tem mãe, ninguém disse pra ela que ela tá ridícula. Sim, meu amor, Centro Espírita. Já acontece, né? Tu julgar a aparência da pessoa que tá na rua, ou a forma com que ela tá... com que ela tá... Eu sou espírita sim, meu amor. Realmente eu estava procurando. Tu passa por uma pessoa que tá assim, ó, com a cueca por cima da calça, com
um cabelo assim que parece que dormiu de ponta cabeça. Tu consegue olhar essa pessoa sem achar engraçado. E se essa pessoa olhar pra ti e te dar um bom dia, tu vai dar um bom dia como um irmão que ele é teu? Gente, essa parte é a mais difícil. É tu parar de julgar as pessoas pela aparência delas, pelo jeito que tá o cabelo, ou pela roupa que ela tá vestindo, ou pelo que ela tá ou não passando. O serviço social ensinou. Pois é, quando eu era pequena eu era guiado por 7 vozes e pararam de falar comigo em 2019. É mesmo? Na paz de Jesus, isso aí. Hoje eu tenho 21. Quem eram essas 7 vozes? Eu respondo bom dia a todos. E também sou espírita. E é interessante, uma voz que era frequente, e é interessante que muitas vezes as pessoas não esperam que a gente vai dar um bom dia. Não é? Tu sabe o que pode ser, Marbriel? Mas assim, ó, o interessante as vozes falavam o quê, né? Mas quando a gente tem essa facilidade, a gente tem esse não é um dom, tá? Isso não é dom. Isso é uma percepção que tu tem, tá? A gente tem que parar de estigmatizar a mediunidade e as percepções que nós temos, tá? Isso todo mundo é capaz, mas nos foi tirado porque a gente não sabe usar, tá? E aos poucos estão nos sendo devolvidos essas... Como é que eu falei agora mesmo? Era um velho e uma mulher que parecia uma deusa com uma menina, um capitão, um leão, um lobo, um minotauro. Gente, era uma galera, hein? Tá, aí te foi dada essa percepção, tá? Bom dia, Ivan. Esquizofrênico também escuta vozes. Sim, mas ele disse que parou. O homem do chapéu chegou. É nóis. Bote o chapéu e vem comigo. Essas percepções que a gente tem, se tu acaba não desenvolvendo ou não trabalhando isso, elas são extraídas. Viu? Pode ser um guia, um mentor, alguém que é afim, assim, tem afinidade contigo. Exatamente, Tiago. Como dizia minha professora da faculdade, é olhar com os olhos de ver. Ouvia. Você é do axé? Olha, axé. Eu não entendo muito de axé. Eu sou do kardecismo. Mas sou super do axé. Tudo que é pro bem, pra paz, pra união, pra irmandade, pras boas energias, eu sou, tá? Mas quando falavam, passavam uma aparência não real deles. Entendi. Na verdade, quem precisa enxergar, quem precisa da matéria, quem precisa dessas coisas, somos nós, né, gente? Então eles aparecem ou se fazem presentes porque a gente precisa enxergar. Eles não precisam ser enxergados. Eu recebo reflexões do nada às vezes. Mas, Gabriel, segura a onda aí, parei que eu vou falar contigo. Já fui kardecista. Depende, Marbriel. Sempre anoto, é como a minha sabedoria, porque não é minha. Isso aí, olha aqui. Tudo depende do que tu tá vibrando. É que nem uma onda de rádio, vamos dizer. Tu vai conseguir... Tu liga o rádio da tua casa, tá? E hoje em dia é tudo eletrônico, mas antigamente a gente tinha que sintonizar num botão assim, ó.
As faixas vibratórias, energéticas, espirituais, elas estão em vários níveis. Então, e vamos dizer que tu é um aparelho de rádio. O que tu vai conseguir sintonizar? De acordo com a tua vibração, tu sintoniza mais para cima ou sintoniza mais para baixo. Assim funciona a sintonia. Tu nunca vai conseguir sintonizar algo mais positivo se tu estiver numa sintonia negativa. Mesma coisa ao contrário. Quando tu estás numa mega positiva, tu não vai conseguir, nem que tu tente, nem que tentem se conectar contigo, tu não vai conseguir essa conexão com uma sintonia mais inferior. Tu entendeu? Depende do teu estado de sintonia, tu consegue sintonizar faixas mais altas ou mais baixas. É básico. Hoje eu sou um bandista. Pois é, o Ivan, olha só. Todos os espíritos são bons e portas estão abertas. Você está falando das religiões de matriz africana? Eu não. Tudo depende da vibração, né? Eu tô olhando agora as mensagens de todo mundo, tá, gente? Assim, ó. A Umbanda, eu acho maravilhoso. Eu acho lindo. Os rituais, sabe, aquela devoção, mas aquela Umbanda raiz, aquela coisa gostosa. Não, o espetáculo, eu não sou muito fã. Mas eu não posso falar porque eu não conheço o porquê desses rituais. Tu perguntou pro Ivan. Eu tive uma experiência que saí do meu corpo, mas senti uma pontada muito forte na nuca. Tá, na nuca nós temos os nossos pontos de energia. Marbriel, tu tem 21 anos, né? Tu comentou. Eu te sugiro leitura. Leia, independente da tua religião, tá? Independente de tudo, tu lê o livro dos espíritos e o livro dos médiuns. Porque assim, ó, as pessoas querem saber o que aconteceu, porém cada caso é um caso. Quando tu lê o livro dos espíritos, eles vão te explicar como é que funciona essas conexões, essas aparições, essas comunicações, tudo a nível de perguntas e respostas. E o livro dos médiuns também. O livro dos médiuns vai te explicar como é que funciona essa dinâmica, como é que ela funciona entre tu e os espíritos. E isso aí vai te ajudar a entender o que acontece contigo, porque tu procura respostas. Então, assim, ó, e esses livros, Marbriel, tá bem no botão da minha roupa aqui, eu não consigo ver o nome. E esses livros tu consegue baixar no celular e ler no celular, grátis. Eu estudo filosofias, mitologias e crenças. Sim. Esses livros que eu tô te falando, eu só quero saber minha missão aqui e a verdade sobre o Criador. Todos nós queremos saber isso. Não é uma dúvida só tua. Não é uma dúvida só tua. Mas eu acredito que existem vários deuses e tals. Eu acredito que existam vários benfeitores que nos guiam na nossa caminhada, tá? Lê assim, ó, de início, é muito interessante porque assim, ó, a gente lê uma vez o livro, tu tem um entendimento. Daqui a pouco tu pega ele, tu abre ele, tu lê mais um pedaço, tu vai ter outro entendimento. Tu vai ter de acordo com o que tu precisa. Ó, entra no site da FEB, Federação Espírita Brasileira, e lá tem os livros, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns e qual é o outro? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem interessante também. A Gênese e qual é o outro? Eu tenho a coleção, eu comprei a coleção.
E esses aí que são de perguntas e respostas, são de perguntas e respostas. E no índice lá tu vê, tem o sumário, né? Que tu vai indo pelas tuas curiosidades, tu vai indo, tu vai lendo, e quando tu vê, tu leu tudo. Obrigado, Ivan. É que é uma coisa básica, sabe? Eu participo de um grupo lá no Facebook, que é do Anderson Silva, que é o Aprendendo sobre Mediunidade. Ele também tem canal, e é bem bacana o canal dele. Tem vários. Ele faz estudo do Livro dos Espíritos. É até legal de ver. Eu começo a passar mal. Mas sempre tenha oração. A oração, ela é incrível. E a gente precisa saber lidar com essas sensações que a gente tem. Daqui a pouco tu é uma pessoa mega sensível, que se tu te concentrar um pouquinho, tu acaba dando comunicação ou incorporando. E se tu não tá pronto, é uma coisa perigosa, entendeu? De vidas passadas. Procura esses livros, leia esses livros. E esse canal que eu tava falando, ele tem o grupo no Facebook. E no Facebook as pessoas perguntam assim: ai, pois eu sonhei, porque eu acordei, porque eu dormi, porque eu vi sombra, porque eu quero saber o que tá acontecendo comigo, que eu sinto formigamento nas mãos. Gente, as pessoas querem o toque de caixa, o entendimento na hora. E não é assim que funciona. E às vezes a gente tem que parar de achar que o espiritismo, que o espiritual é sobrenatural. E ele não é sobrenatural. Ele é mega natural. Ele é natural. Só que foi estigmatizado. Que as pessoas eram bruxas, eram queimadas na fogueira. E quem tinha contato com esse plano espiritual, eu não falo mundo espiritual, porque é o mesmo mundo, nós vivemos no mesmo mundo, só que são em planos vibratórios diferentes. O que acontece? As pessoas estigmatizaram isso. E as pessoas têm medo, as pessoas acham que é um mistério, as pessoas acham que é uma coisa de outro mundo, que é uma coisa que tu é deficiente porque tu tem essa conexão. Não, gente, não é. Não é. Isso nos foi dado e nos foi tirado porque a gente não soube usar. Porque o ser humano não soube usar. Então agora nós temos um entendimento, nós temos uma consciência melhor, está sendo devolvido para a raça humana essa sensibilidade, essa conexão. Esponja. Deixa eu te explicar um negócio sobre ser esponja. Eu era esponja até o momento que eu fiquei sabendo que eu não sou esponja. Então, tá tudo bem, meu amor. Oração para proteção. Tá, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós somos energia. É isso? Tá. Só que nós não somos ponto fixo de chegada ou de envio de energia. Nós somos... As energias passam por nós, ok? Sendo que a energia passa por nós, nós não somos nem chegada e nem partida da energia. Então nós não somos esponja. Nós temos que aprender a drenar essas energias. Quando alguém muito negativo vem falar com a gente fica mal, né? O que acontece? Quando uma pessoa muito carregada, uma pessoa assim, ó, a pessoa chega a vir com uma nuvenzinha negra em cima da cabeça, assim, uma nuvenzinha de chuva em cima da cabeça. Tu pensa, bah, lá vem a zica, eu vou ficar mal, ela vem vindo aqui. O que a gente tem que ter consciência? A gente tem que conversa com a pessoa, acolhe a pessoa e coisa e tal. E se imagine, sabe aquela geração de energia? Aquela troca de energia, só que essa energia ruim da pessoa, ela não vai entrar em ti, mas tu vai transmitir a boa para ela. Não precisa nem botar as mãos na pessoa, sabe? O teu pensamento, o teu desejo, a tua consciência já vai aliviar isso aí. Ela não tem que vir para ti a energia negativa da pessoa, ela não precisa vir para ti. Ela tem que chegar em ti, se renovar e devolver uma energia boa para a pessoa.
Porque ela só vai vir a energia negativa para ti se tu estiveres sintonizado naquela rádiozinha, sabe? Aquela ondinha de rádio que ela sintoniza, é assim que ela vai vir a energia negativa para ti. Se tu estiveres sintonizado naquela vibe. Do meu corpo, eu vi 2 grupos, foi a primeira vez. É claro que vai vir uma pessoa dizer que tu não é capaz. Qual é o mérito deles se não fazer tu acreditar que tu não é capaz? Tu tá no meio das vibrações, meu amigo. Tu tem que aumentar a tua vibração, pedir e te sintonizar e te conectar com os espíritos superiores, com os teus mentores, com Deus. Pede quando tu for dormir de noite, tu reza o Pai Nosso, que é a oração mais, eu acho que é a mais forte que tem, e pede para que os bons espíritos te levem, tá? Segura. Para tu ser atendido nos hospitais espirituais, para tu ser ensinado, para tu assistir palestras, porque tu tem essa facilidade de sair do corpo, tu pode ir por tudo, tu pode assistir palestra, tu pode participar dessas, dos resgates dos irmãos espirituais que estão sofrendo. Então tu consegue ver esses 2 planos, tu consegue ter essa sintonia com os 2 lados, então tu consegue muito trabalhar essa tua, ai gente, tá me fugindo a palavra, essa tua intuição, essa tua ligação que tu tem que usar pro teu bem. Tu tem as ferramentas, tu só tem que usar. Vamos ver. Obrigado, Ivan. Isso me deixa feliz. Claro, vamos lá. Mas a escolha é tua, livre-arbítrio. Haha, gostei do arru. Isso, meu amor. Ai, obrigado, Mariana. Não precisa se preocupar, meu anjo. Ivan, a gente tenta, né, Ivan? A gente tenta. Porque a gente sabe tão pouco, a gente tá aprendendo. Mas tu sabe que esses nossos irmãos que são em planos inferiores, eles são tão fortes, são tão sabidos que a gente confunde com gente do bem, gente. Eles sabem muito. Eles são muito sabidos. Eles são muito informados. Eles sabem das leis de Deus tanto quanto os que são do bem. Fica esperto. Quanto mais sei, menos sei, né, Ivan? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Nani Coisinho, olá! Gente, o papo tá bom, vocês gostaram desse assunto? O Criador quer amigos e família. Para mim, ele não quer escravos. Hoje em dia, as pessoas se auto-escravizam. É verdade. É verdade. Eu vou contar pra vocês um fato que aconteceu comigo. Eu vou contar e depois a gente continua. A gente pode fazer lá no canal, lá a live, tá? Super 10 o papo, estou amando. Raça evolutiva. Já compartilhei. Obrigado, amor. Eu amei a conversa. Evolui de acordo no que acredito. Deixa eu contar pra vocês. Como eu contei pra vocês, eu sou espírita, né? Xuxa é você? Não, Rochelle Fraga. Sou famosinha também. Eu acho que foi na última vez que eu fui nos trabalhos na mesa lá no Centro Espírita. Eu dei passagem pra um irmão que é desses que comandam falanges de esferas inferiores. Então, mas ele foi lá, ele já está sendo trabalhado para aceitar ajuda, para se desprender. E ele dá risada de Jesus Cristo. Ele dá, mas que Jesus, o quê? Ah, vamos catar.
Mas pensa numa pessoa debochada que dá risada. Gente, ele tem essa entidade, eu não vi, mas como ela estava próxima a mim e eu fiz essa comunicação, é uma criatura terrível, 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 monstruosa, monstruosa. E sabe o que ele falou? Ele disse assim, ó, enquanto vocês salvam um, eu levo 10 pro meu lado. Aí a energia é pesadíssima, pesadíssima, pesadíssima. Debochado, sabe? Eu senti deboche, eu senti arrogância, porque a gente sente a vibração, né? Aí a doutrinadora que estava conversando com ele disse assim, mas por que você escraviza esses irmãos? Por que você manda? Sabe aquele que manda os outros fazer ruindade pro próximo? É o que manda. Aí ele disse assim, ó, eu não mando ninguém, eles vão porque eles querem. Tu entendeu? Uma pessoa, um irmão totalmente arrogante, fadado a fazer mal aos outros, instiga os outros a fazerem mal pros outros, é o que chamam de trabalho. Tem. Nani, a gente sente mal mesmo. Parece a Xuxa. Obrigada. É que eu tô com filtro, gente. Eu não pareço a Xuxa, não. Eles têm... Sabe quando uma pessoa acende uma vela e pede mal pra outra? Ou quando a pessoa deseja o mal pra outra? É ele que pega um carinha lá e diz, ó... Vai lá, cara. Vai lá e te agarra naquele ali. Que manda os obsessores pras pessoas. Obrigado, Nilza. Sua voz me acalma. Obrigado. Parece Paula toda. Ah, eu pareço todo mundo. Então, aí a colega disse assim pra ele, mas a gente tá aqui com todo amor, a gente veio, tu tá aqui pra ser ajudado, né? E coisa e tal. E ele disse, eu não quero ajuda. Ah, mas quem tu pensa que tu é pra vir querer me ajudar? Quem que tu pensa que tu é? Gente, ele assim, ó, ele falou mal de Jesus, ele desmereceu o trabalho dos médios, ele veio pra tucanar, ele veio pra bagunçar o coreto ali, enquanto a gente estava fazendo os nossos trabalhos mediúnicos. Muitos ressaltam do amor, porém foi uma missão também. É. Agora tu pensa, o que essa pessoa, esse ser, essa entidade que chegou em mim, já passou em vida para se tornar uma pessoa tão terrível, para se tornar um irmão tão terrível que consegue fazer esse mal para tanta gente. E desacredita. E desacredita da misericórdia de Deus, do amor de Jesus, desacredita do trabalho dos médiums, do trabalho do centro espírita, de qualquer forma. E se tem um médium, por exemplo, em qualquer outro lugar, até dando um passe, até ou numa umbanda, em qualquer outro lugar, se o médium não prestar atenção, ele chega no médium, ele vai te dar um passe pro mal, ele vai te orientar a fazer coisas pro mal, e a gente tem que, como médium, a gente tem que prestar atenção nessas vibrações. Pega a fraqueza das pessoas. Quanto tempo está lá embaixo para ser chefe de falange? É verdade. Em compensação, eu já recebi médico. Que é uma paz, assim, que vocês não têm noção. É a firmeza do médium. É a seriedade, é o comprometimento, é tu ir para trabalhar sem levar a tua vida pessoal, entendeu? A tua vida pessoal fica do lado de fora. Naquele momento ali, tu é a pessoa que vai ajudar os teus irmãos que estão sofrendo. A gente sempre quer pedir pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo sobrinho, pela sogra, pelo... sei lá.
mas naquele momento ali tu não é a pessoa que tá ali por prêmio, porque tu merece tá ali. Tu não merece coisa nenhuma. Tu não merece coisa nenhuma. Tu tá ali porque tu tá pagando alguma coisa que tu fez. É essa a história. E quem cobra pra fazer essas coisas, eu acho errado, né? Mas eu não posso cobrar por uma coisa que não é minha. Me foi permitido trabalhar nisso para resgatar alguma coisa que eu tenho, né? Para algum resgate. Geralmente, quem é médium, quem trabalha com isso, é uma pessoa que fez mal, lesionou ou fez mal para muitas pessoas na vida anterior. Quem sou eu na fila do pão, né, Ivan? Eu vi esse livro aqui, ó, que a minha amiga me emprestou. Não sei se tu já leu. Esse é meu medo, amiga. O que que eu fiz? Jesus. O que que a gente fez, né? Mas o importante é não fazer de novo, né? Esse aqui, ó. O Guardião da Meia-Noite. Ivan, tem a ver com o que a gente tava falando aqui. Das falanges que fazem mal para as pessoas, que, sabe? Já leu? Tem a ver. E o tanto que nem tu perguntou assim, o que que ele já não fez para ser chefe de falange? Às vezes não é nem o que fez, é o tamanho da inteligência, da cultura, do entendimento das coisas, só que para um outro lado onde ele conseguiu ser resgatado antes, né? Tô até arrepiado. É aquele negócio, né? Eu sou meio, assim, eu não vou dizer assim, ó. Eu sou espírita, eu sou estudiosa. Cara, eu não sou estudiosa. Eu tinha que ler mais, eu tinha que me inteirar mais, eu acho que em outra vida eu já tinha a doutrina espírita um pouco dentro de mim, sabe? Eu acho que eu já trouxe um pouco, porque quando eu leio os livros é uma coisa tão. É claro que é isso. É claro que é. É claro que é, sabe? Parece que eu só estou relembrando quando eu tô lendo, entendeu? Arrepiou a espinha. Mas tu já leu esse livro? Pelo jeito já. Os Guardiões. Gente, eu vou ter que encerrar. Até a próxima. Até a próxima. Ai, beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até a próxima.